Caríssimos e caríssimas, vamos juntos. Eu sou Daniel Nonato. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento... Caríssimos e caríssimas, estamos entrando nessa sexta-feira, direto de Barra do Piraí. Obrigado a você que se faz presente. Não deixe de comentar, dar seu like, participar conosco, cooperando com a gente para que a gente possa continuar produzindo. Bom, hoje eu ia falar um pouco sobre algumas outras questões no âmbito de política, mas sexta-feira eu vou dar uma descansada, não é isso? A gente já falou essa semana das eleições da Câmara, dos vereadores, dos deputados, que vai acontecer dia 2 de fevereiro, com o Hugo Mota sendo candidato, único candidato, com apoio inclusive do PT. Também falamos da eleição no Senado, que é dia 1º, que o candidato é o Davi Alcolumbre, também com apoio do PT, pelo que eu sei. Bem, mas isso aí é detalhe, não vamos esquentar a cabeça com isso, por enquanto. O negócio é assim, vamos falar do café que está caro, porque os cafeicultores estão estocando café para importar. Vamos falar da fake news do Pix, porque criou-se a fake news do Pix e a gente acreditou, e o presidente voltou atrás na sua decisão de... Gente, a Receita Federal ela tem que fiscalizar. Infelizmente, o pessoal não consegue entender isso. Cria-se uma fake news, e aí a fake news, a mentira vale mais do que a verdade. Essa é a verdade no ponto de vista de muitos, né? Mas olhando de forma assim, ampla e direta para todo mundo, e meditando naquilo que nós temos que meditar, o evangelho de hoje. Alguns me cobram, você fala muito de política, não fala do evangelho. Se eu falasse a favor, aí eu não gostar, né? Se eu falo contra o PT, eu sou bolsonarista. Se eu falo a favor do PT, eu sou petista, né? E se eu falo a favor, né, de um lado ou outro, dando razão, eu sou o outro lado. Bom, deixa Deus julgar. Mas olhando de forma direta e mais ampla, o evangelho de hoje, Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Ontem quase falei Lucas também, mas vamos nós. Primeiro, esse evangelho ele é marcado pela volta de Jesus a Cafarnaum. Nós vivemos essa semana o capítulo 1 de São Marcos, encerramos ontem, onde Jesus entrou na sinagoga e expulsou um demônio. Depois ele vai à casa de Pedro, cura a sua sogra, por isso que Pedro vai negar ele depois, né? O pessoal fala isso na piada, mas... e depois ele é colocado para fora da cidade, ele sai, ele encontra o leproso, cura o leproso, e agora ele vai até a cidade, né? E novamente ele é tomado pela multidão. Muitos vão até Jesus, muitos querem ir até Jesus por causa de vários motivos. Como eu disse outro dia, alguns religiosos, alguns ditos ministros do Evangelho, estão no ministério por questões de estabilidade econômica e financeira. É muito fácil você ser padre no Brasil, muito fácil ser pastor no Brasil. Eu quero ver você ser pastor, ser padre lá no Oriente Médio, lá nos países de cultura islâmica, aonde, como na Arábia Saudita, você andar com a Bíblia na bolsa, você é preso. Duvido eu lá na Arábia Saudita eu fazer todo dia com vocês esse comentário do Evangelho. Duvido, hein? Quem disser que faria, eu tenho com a minha dúvida. Eu não sou tão corajoso como eu penso que sou às vezes. Então, o Evangelho de hoje traz essa vertente. Jesus que está dentro de uma casa, e nós sabemos que a casa no modelo daquele contexto não é a casa com o modelo do dia de hoje, onde muitos imaginam uma casa com terraço, com teto. Não, às vezes a casa era uma loca, isso aí. Então o homem entrar pelo telhado, ou seja, entrar pelo telhado é algo assustador. Imagina a cena, você levar uma pessoa acamada numa maca, em degraus, em escadas, e essa pessoa descer pelo teto.
Eu lembro desse evangelho que nós temos memória afetiva, não é isso? E a gente vai lembrando de certas pessoas que leram esse evangelho para nós. E eu lembro sempre de Dom Luciano Bergamin, o bispo emérito de Nova Iguaçu. Por que eu lembro dele? Porque no cursilho de cristandade, que eu fiz, um dos cursilhos, ele fez, né, esse evangelho, falando deste homem que estava acamado. E a gente, durante o evangelho, ele mandou a gente carregar uma pessoa. Pegou mais gordinho para completar, mandou improvisar uma maca para a gente carregar essa pessoa. Para ver como é difícil, às vezes, a gente cooperar com a vida do outro. E aí eu comecei nosso encontro com a canção da América, né, com o João Gomes, que está no filme Alto da Compadecida, e a gente começou pensando no sentido da amizade. Somente um amigo de verdade vai ter coragem de fazer isso que esse homem fez. Esse homem recebeu dos amigos. 4 amigos corajosos tiveram a coragem de levá-lo. Ninguém sabe se esse homem era gordo, se esse homem era magro. Sabe-se que esse homem foi levado até Jesus, e esse homem levado até Jesus, ele traz, desculpe eu falar assim, mas ele traz para nós um peso também. A gente para pensar nos pecados que às vezes nos escraviza, o pecado que paralisa a sociedade. Eu falava ontem sobre as doenças que nós temos, ou ontem, não lembro agora, que às vezes atrapalham o nosso convívio social. A doença que às vezes nos deixa numa situação muito vexatória. O Evangelho de hoje ainda nos traz essa mensagem. Quais são as paralisias que nós temos? O que faz você ficar paralisado diante da realidade do mundo de hoje? A indignação, a revolta diante do mundo que nos toma. Hoje estou de Barra do Piraí, graças a Deus, sentado à beira do rio Paraíba e refletindo. Quantas das vezes eu fiquei paralisado por causa da culpa, por causa das minhas falhas humanas? Quantas vezes você fica paralisado diante do pecado e das falhas? A boa nova do reino que nós devemos buscar, anunciar, nos ajuda a pensar quem somos nós diante da sociedade. Nós somos aqueles que levam o amigo, o conhecido, para a libertação. Somos aquele que leva o amigo para ser curado, libertado. E quando Jesus fala que teu pecado está perdoado, a sociedade não está preocupada em saber se esse homem vai estar curado. Mas a pergunta é, com ordem de quem que fez? Novamente, o questionamento. O bem que nós devemos fazer, ele não tem que ser limitado a esse ou aquele grupo. O Evangelho de hoje ainda mostra quem é Jesus, pois ele deixa bem claro que ele é o libertador. Quando ele diz, era mais fácil dizer, toma tua cama e anda, ou é mais fácil dizer, teu pecado tão perdoado? Porque nós sabemos que no contexto histórico, tudo que leva o homem à paralisia é o pecado. E ainda hoje nós temos os pecados sociais que estão na sociedade atrapalhando a gente caminhar. Que possamos superá-los. O pecado da indiferença, o pecado do desamor. E fiquemos com Deus. Eu sou Daniel Nonato. Mais um pouquinho de João Gomes com Canção da América. Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja